Eu sou Luciana Legge, sou diretora tesoureira do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e hoje eu estou aqui representando todos os diretores do CRF, RS, e dando as boas-vindas para vocês. Recentemente, o Ministério da Saúde autorizou os profissionais de farmácia, os profissionais farmacêuticos, a prescreverem as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV, que são PrEP e PEP. Além de garantir aos farmacêuticos a autonomia para solicitar os exames necessários, seguindo o que é preconizado no protocolo clínico Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde. O processo de solicitação dessa demanda, articulado pelo CRF-RS e com apoio da Secretaria de Saúde do RS, teve as suas primeiras ações iniciadas ainda no ano passado. E atualmente, com a liberação, se torna um importante passo para ampliar a quantidade de profissionais de saúde capacitados, como é o caso dos farmacêuticos, a oferecer esses serviços aos cidadãos. Porque a capilaridade dessa oferta, ela é importante no enfrentamento à pandemia. Desculpa, a epidemia. A gente fala tanto em pandemia que a epidemia do HIV. Quanto mais pessoas usarem métodos de prevenção, menor vai ser o impacto disso na sociedade. Sendo assim, a palestra de hoje pretende apresentar aos farmacêuticos as bases científicas e legais que dão suporte à prescrição farmacêutica da PEP e da PrEP e dos antimicrobianos inerentes às ISTs nos contextos dessas profilaxias, sempre no âmbito da prevenção combinada. Para falar sobre esse tema, convidamos a farmacêutica clínica e sanitarista Alicia Krieger, mestre em saúde coletiva na área de farmacoepidemiologia e doutorando em medicina e endocrinologia pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp. A Alicia está na sala aqui ao lado. Nós trabalhamos hoje o dia todo na construção de um protocolo farmacêutico para atender as demandas desse nosso país. E tenho convicção de que vai ser uma apresentação maravilhosa e, conhecendo ela, eu sei que o objetivo é a interação. Então, agradeço a todos pela presença nessa noite, em especial a Alicia, por ter aceito o nosso convite, em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Só que antes da gente iniciar esse evento, eu tenho que pedir para vocês que coloquem seus nomes completos no chat, que vai aparecer ao lado, para que a gente possa fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados via acesso restrito após o evento. A gente pede também que todos fiquem com os microfones desligados, para evitar os ruídos durante a apresentação. E a gente informa que essa palestra está sendo gravada e vai ser disponibilizada no acesso restrito posteriormente. Então, vocês podem estar anotando todas as dúvidas durante a apresentação e, ao final, a gente vai abrir o espaço para questionamento, para organizar as falas após o pedido da palestrante. Quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. A gente vai seguir a ordem do chat, ok? Então, que tenhamos um excelente evento. E a palavra está contigo, Alicia. Obrigada, Luciana. Estávamos até agora uma de frente para outra. Agora estamos em salas opostas aqui, mas juntas, né? Então, é uma coincidência que essa live ocorra justamente hoje, porque a gente ficou o dia inteiro aqui na sede do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília, justamente para colocar isso em prática. E eu acho que o que precisa ser dito é que essa estratégia da prescrição farmacêutica, da conduta clínica, né, do profissional farmacêutico na PEP e PrEP, só deu tão certo porque ela foi feita por um coletivo, né? Não foi feita por Alicia, por Luciana, por Mariana, ela foi feita pelo conjunto dessas pessoas, cada uma na sua área de atuação, né, que hoje conseguem trazer isso. E isso que eu estou falando desses nomes de quem está aqui em Brasília, mas tantas outras pessoas aí, estou vendo o Everton aqui, tantas pessoas, né, do Rio Grande do Sul e de outros estados que foram responsáveis, né, no dia a dia para que essa conquista, que eu coloco como uma das grandes conquistas do século até, né, para
para a profissão farmacêutica, com todo o nosso conhecimento farmacológico, finalmente a gente pode ter, né, a responsabilidade técnica na prescrição. Então, eu gostaria de iniciar agradecendo a ti, Luciana, pelo espaço, agradecer também a Letícia, presidenta do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer a Chayane, também o Orlan, pessoal da comunicação, por todo o suporte, e agradecer realmente todo esse apoio. Em nome de vocês, eu gostaria de estender os cumprimentos e agradecimento a todas as pessoas presentes aí nesse horário, que não é fácil, todo mundo, imagino que trabalhou o dia todo, e vamos tentar fazer uma coisa bem interativa. Eu preparei, gente, uma pequena apresentação, mas não para ficar enrijecida, mas eu acho que é um tema tão rico. A gente tem dados, a gente tem aspectos clínicos, né? Eu acho que é bacana, eu não sei qual é a familiaridade da maioria das pessoas com a questão da PrEP, então acho que organiza um pouquinho mais para a gente trabalhar. Quem sou eu, né? Eu sou Alicia Krieger, como a Luciana falou, sou farmacêutica clínica e sanitarista, e eu trabalho com a PrEP aqui no Brasil desde antes da sua gênese. Eu fiz parte, eu trabalhei por 6 anos no Ministério da Saúde, no hoje chamado Departamento de Doenças de Condições Crônicas, IST, do Ministério, e eu pude fazer parte do GT, do grupo de trabalho que implementou a PrEP como política pública no Brasil. Então, eu pude ter essa emoção grandiosa de estar na Conitec e ver a PrEP sendo aprovada como política pública para pessoas como eu. Porque além de ser essa farmacêutica, essa pesquisadora e trabalhadora do SUS, eu sou uma travesti. Então, eu sou parte de uma população que é beneficiada por essa prevenção tão importante, por essa fatia da prevenção combinada, Eu falo muito mais da PrEP, porque a gente está se preparando no primeiro momento para a PrEP, no segundo para a PEP. Então, para mim, é uma satisfação gigantesca, como pesquisadora, como sanitarista, trabalhadora do SUS, farmacêutica, e também, e principalmente, como uma pessoa que, apesar de eu não ser usuária hoje da PrEP, mas as minhas irmãs travestis, mulheres transexuais e toda a população vulnerável ao HIV consegue se beneficiar disso. Então, é desse locus que eu falo, de uma pessoa que está desde 2015, aí muito antes de 2017, da aprovação da PrEP, desde 2015 eu estou fazendo parte desses grupos de trabalho que implementaram essa profilaxia no Brasil. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e aí eu vou começar antes da apresentação, que eu acho que é muito importante, eu imagino que nem todo mundo tenha tido acesso, só vou pedir ou para a Luciana, para alguém me dar um ok, se a tela está compartilhada. Compartilhou, né? Ninguém só consegue me dar um ok, por favor? Agora está compartilhando. Deu. Está aparecendo o Lá no ofício do ofício? CFF. Isso. Perfeito, obrigada. Então, gente, obviamente eu não vou ler esse parecer, esse ofício inteiro, porque a gente gastaria aqui todo o nosso espaço. Eu só queria mostrar para vocês, que o Conselho Federal de Farmácia, ele responde a essa demanda do Ministério da Saúde, então por isso que ele é um parecer, aqui está como nome de ofício, mas a gente, quando mandou como um parecer, dizendo todo o arcabouço teórico e legal do porquê, sim, a gente concordava que o profissional farmacêutico poderia fazer prescrição de PEP e PrEP, E aí a prescrição era talvez uma das únicas coisas que faltava, porque a nossa atribuição clínica na PEP e na PrEP, ela já vem de muito tempo. O próprio Rio Grande do Sul aí, através, principalmente da capital, Porto Alegre, mas também de todos as outras cidades do estado, mas aí eu só vou citar aqui o Ambulatório de Dermatologia Sanitária, Sanatório Partenon, CTA Santa Marta, tantos outros serviços. Eu trabalhei muito tempo como referência para o estado do Rio Grande do Sul também, no Ministério da Saúde. Tenho um trabalho já de muito tempo com o profissional farmacêutico inserido. Então, a gente consegue finalmente essa outra atribuição clínica tão importante que é a prescrição. Então, a gente fala de todos os arcabouços de legislação, como a Resolução 585, que a gente tem da prescrição, enfim, também a 586. A gente fala sobre todas as experiências que tem no país, como o CTR, de Belo Horizonte, o COA de Curitiba, que é onde eu estou lotada. A gente fala também aqui de Porto Alegre, da experiência do Rio Grande do Sul. Acho que está um pouquinho mais para baixo aqui. Aqui, logo abaixo de Curitiba, a gente tem a experiência do Rio Grande do Sul reportada. Então, só para vocês conhecerem qual foi o documento que embasou o Ministério da Saúde para soltar o ofício que permitiu a prescrição farmacêutica da PEP na PrEP no Brasil. Então, aí, só para dizer que os conselhos regionais, eles têm esse documento, então, se vocês tiverem interesse, eu julgo que seria bastante importante que vocês tivessem acesso a esse documento, vocês podem se reportar ao CRF do Rio Grande do Sul para ter o documento na íntegra. Deixa eu ver a minha apresentação aqui. Novamente, eu só vou pedir para vocês me dizerem se vocês conseguem ver. Porque a partir desse momento aí eu já não consigo ver vocês. Sim, estamos vendo.
Beleza. Eu não estou conseguindo mais ver vocês aqui, mas aí eu vou fazendo a fala e na sequência a gente... Tá no modo apresentação. Só coloque eu com cara ali, aquela partezinha de baixo. Só coloque eu com cara ali no Google, tá? Só eu com cara ali. Ah, tá. Foi? Perfeito. Então, vamos lá. É impossível, e isso foi a primeira coisa que nós conversamos, né, entre Luciana, eu, Letícia, né, mas principalmente Luciana e eu, que é impossível falar da PEP e da PrEP de maneira isolada. A gente precisa falar dessas tecnologias inseridas onde elas estão, que é na estratégia de prevenção combinada, que é a política atual de prevenção do HIV no Brasil. Só que a gente tem que lembrar que hoje a gente já vive a 4ª década Não é errado falar uma pandemia de HIV, a época ela foi, né, uma grande pandemia, eu veria no Terto da Bia, diz que nós vivemos a última grande pandemia do século XX, que foi o HIV, muito próximo da primeira grande pandemia do século XXI, que é a Covid-19. Infelizmente, pouco aprendemos, né? A gente, por exemplo, fala ainda de grupos de risco para a Covid-19, que é mais ou menos isso que a gente tem nessa primeira etapa, lá nos anos 80. Então, a gente tem um olhar muito para a doença. Então, a gente tem a noção de grupos de risco para o HIV, com vírus totalmente desconhecido, que, inclusive, quando ele foi descoberto pela doutora Françoise, e eu esqueci agora o nome do outro... Galo. Como? Galo. Galo, olha, a professora Mariana me ajudou aqui, que são os 2 biólogos, né, então, não médicos também, que descreveram o HIV nos anos 80, ele não tinha sequer nome, inclusive um dos nomes que queria se dar ao HIV era GIV, que era justamente a doença de imunodeficiência do gay. Então, depois é que ele vai tomar esse nome de HIV. Então, a gente tem um grande desconhecimento, preconceito, estigma e discriminação. A gente tem uma responsabilização das pessoas pela epidemia, sem considerar qualquer tipo de determinantes sociais. Essa é a primeira onda do que a gente tem lá nos anos 80 ainda, um olhar muito específico para a doença. O diagnóstico, Acho que tem alguém com o microfone aberto. Já fechei. Vamos lá. A gente tem um diagnóstico eminentemente clínico, né? Quem trabalha aqui com HIV sabe que principalmente o sarcoma de Kaposi, ou Kaposi, como prefiram dizer, era o grande denunciador já da AIDS, inclusive, nessa época. Só que também nessa época começam as primeiras iniciativas no campo da prevenção, lideradas pelas próprias pessoas que viviam com HIV, porque elas precisavam viver. Então, essas pessoas é que se organizaram para ter justamente uma resposta governamental, exigir uma resposta governamental, para que elas literalmente não morressem de AIDS. Um segundo momento, a gente poderia temporizar aí mais ou menos na década de 90, a gente já tem um olhar maior para a pessoa, a gente já tem definição do vírus, a gente já conhece um pouco mais o mecanismo da doença, a história natural da doença, enfim. A gente vai olhar para quem é essa pessoa que vive com HIV. Então, a gente tem o desenvolvimento dos preservativos, a gente começa a falar dos comportamentos de risco, porque a gente percebe que não são todos os gays que têm HIV, que algumas mulheres cis começam a ter HIV, né? E aí, é importante dizer que os primeiros antirretrovirais, eles começam, o AZT, né, ele começa a ser utilizado, principalmente na década de 90, inicia nos anos 80, mas fica muito mais forte na década de 90. E aqui no Brasil a gente tem um marco legal importantíssimo, não só para a questão do HIV, mas um olhar para a medicação como um todo, que foi a Lei 9.303 de 96, que foi a lei dos antirretrovirais, né, que foi um marco para o Sistema Único de Saúde. Aí a gente começa mais a falar de participação social, a gente já tem um diagnóstico laboratorial, né, para o HIV, não só clínico, a gente já começa a falar de aconselhamento, fala mais sexualidade, diversidade, justamente para conseguir falar da dinâmica da transmissão do HIV, e aí a gente começa também a ter outras metodologias de prevenção, que não só o preservativo masculino. A gente tem o preservativo feminino e o uso da profilaxia pós-exposição. Lembrando que hoje a melhor nomenclatura para os preservativos não são nem mais masculinos e femininos, mas sim internos e externos, porque eles podem ser utilizados de diferentes maneiras. Um terceiro momento, aí talvez a gente temporizando para a década de 2000, a gente vai ter um olhar maior ainda para os comportamentos sexuais. E aí a gente vai começar a ter os conceitos do que se chama hoje de prevenção combinada. Porque a gente percebe que eu já tenho prevenção para o HIV, que é a camisinha, e tenho tratamento para HIV. Então, por que essa epidemia só cresce se eu já tenho prevenção e tratamento? A gente começa a ver, né, as facetas, né, as camadas sociais que envolvem o HIV. E aí, para além da medicina, da farmácia, da biologia, a gente precisa lançar a mão, principalmente das ciências sociais e humanas em saúde, para entender o porquê
A epidemia cresce mais em alguns grupos, menos em outros, porque que houve uma tendência de feminização da epidemia aqui no Brasil. Então, a gente tem muito mais fortalecidos os conceitos de vulnerabilidade, muito mais do que do risco, né? A gente deixa falar de grupos de risco e a gente fala da vulnerabilidade da determinação social para a aquisição do HIV. E a gente já vai falar de um aporte tecnológico muito maior. Por isso que a gente fala de prevenção combinada, porque eu tenho diversas tecnologias para prevenção do HIV. As primeiras pesquisas de PrEP já iniciam. A gente fala também do uso para além do preservativo do gel lubrificante, para diminuir o atrito nas relações, principalmente anais. A gente entende que a prevenção combinada do HIV, ela tem um componente biomédico extremamente importante, que são os exames, os medicamentos, mas também tem uma questão comportamental e estrutural da sociedade que precisa ser analisada. E aí a testagem, ela passa a ser um mecanismo de prevenção muito grande, que é testar cada vez mais as pessoas para que elas saibam seu status sorológico, né, se elas têm ou não HIV, tanto para uma questão epidemiológica, para saber como que está a tendência da epidemia, mas também para fazer com que essas pessoas, nesse momento, elas consigam ter acesso a tecnologias melhores e comecem antes o tratamento de HIV, não só dependendo do estado de AIDS. E um quarto momento, que talvez a gente pudesse falar dos dias de hoje, que são as novas perspectivas, para onde a gente está caminhando, né, para a prevenção do HIV. A gente fala muito mais dos marcos legais hoje, então a gente tem a Lei 12.984 de 2014, que criminaliza a exposição da sorologia de pessoas vivendo com HIV e a discriminação também de quem vive com HIV, obviamente incluindo profissionais de saúde. Então, se houver um processo, né, houver um acionamento legal contra um farmacêutico, por exemplo, que discriminar uma pessoa que vive com HIV, ele não vai para a esfera civil, é para a esfera criminal. A gente tem a grande revolução do século, que é o I igual a I, né, que é o que eu gosto de chamar de cura funcional, alçada, claro, em outras nomenclaturas que a gente tem, por exemplo, como uma cura funcional da hepatite C, que é o I igual a I. A gente não pode falar de cura do HIV, mas a gente pode falar de um estado de indetectabilidade dessa pessoa. Se ela tomar todos os dias os antirretrovirais, ela vai ficar indetectável, ou seja, o vírus vai sair desses líquidos biológicos potencialmente infectantes, como sêmen, sangue, líquido vaginal, só vai ficar em alguns reservatórios, eu brinco, né, que são pequenos ninhos no cérebro, nos rins, né, principalmente no intestino, mas ele não vai mais circular no corpo. A partir desse momento, essa pessoa não transmite mais HIV. Ah, mas então é baixo o risco da pessoa transmitir? Não, não é baixo, é zero. Se eu transar sem camisinha com uma pessoa que tem HIV e ela está indetectável, o risco dela me transmitir é zero. Então, eu posso afirmar que ele é um sexo seguro. E a gente precisa se empoderar dessa informação para também elucidar isso para os usuários, né? A gente investe muito mais hoje em vigilância epidemiológica do HIV e não só mais vigilância epidemiológica da AIDS, que também foi algo muito importante. A gente fala muito mais de universalidade e equidade, a gente fala das questões das populações-chave prioritárias, a gente entende que as questões de gênero e sexualidade da população LGBTQIA+, precisam ser discutidos em conjunto com as questões, por exemplo, como PEP e PrEP. E é essa a dinâmica que a gente está trazendo para o Conselho. Por que tudo isso? Porque no Brasil a gente tem esse tipo de epidemia. Quando a gente fala de epidemias, principalmente de HIV, a gente tem dois grandes tipos. Epidemias generalizadas ou concentradas. Generalizada seria, muito friamente, para definir de modo epidemiológico, quando um número maior de mulheres tem mais HIV, assim, mais mulheres têm HIV do que homens. A gente costuma dizer que para cada 2 mulheres com HIV, eu tenho 1 homem com HIV, né, que é a proporção de sexo, proporção de gênero, né? E aqui no Brasil, a gente vive uma epidemia concentrada, que a priori, por definição, seria quando mais homens têm HIV do que mulheres. Mas a gente sabe que não é isso, são várias nuances. Eu tenho grupos específicos que sofrem mais com a epidemia do que outros. Quando eu olho para a população geral no Brasil, ou seja, para os 213 milhões de brasileiros que a gente tem, só 0,4% vivem com HIV. Então, isso dá mais ou menos 920 mil, perto de 1 milhão de pessoas das 213 milhões. Então, a gente nem poderia dizer, epidemiologicamente, que isso é uma epidemia. Mas quando eu olho para alguns grupos populacionais específicos, aí sim, naquele universo de pessoas, olha a diferença comparando com a população em geral. Dentro de 213 milhões, eu tenho
0,4%, 920 mil que vivem com HIV. Quando eu olho para mulheres trans e travestis, saiu aí um estudo da Unifesp no final do ano passado, começo desse ano, que estima que mais ou menos 4 milhões de pessoas do Brasil são trans. Então, nós temos 4 milhões de pessoas trans no Brasil. Então, dessas 4 milhões, quase 37% vive com HIV. No universo de gays, quase 19% vive com HIV. Das trabalhadoras do sexo, 5,3%. Lembrando que a população geral, só 0,4%. Quando eu vou olhar para a sífilis ativa de mulheres trans e travestis, a gente também vê aqui prevalências muito díspares. Aqui, Porto Alegre, que eu marquei, foi a cidade que encontrou a maior prevalência de sífilis ativa no Brasil. Vocês sabem que Porto Alegre vive uma dinâmica de epidemia muito diferente de todo o país. Tanto que tende-se a dizer que a epidemia de Porto Alegre ela é generalizada. E aqui eu encontro 35% de prevalência de sífilis ativa entre as mulheres trans e travestis de Porto Alegre. Como que eu sei esse tipo de coisa? Seja por pesquisas, como essa aqui, que é a pesquisa Divas, que foi a primeira grande pesquisa que o Ministério da Saúde financiou para coletar dados entre mulheres trans e travestis, ou seja pelos nossos bons e velhos sistemas de vigilância. Aqui eu tenho a ficha de cadastro do Ciclom, que a gente usa também para PrEP. Se você olhar ipsis literis, o Ciclom não é um sistema de vigilância, ele é um sistema de controle logístico, mas ele está acabando por ser um sistema de vigilância dos muito bons, para a gente ter dados sobre algumas populações. Aqui, por exemplo, a gente consegue colocar nome social, a gente consegue colocar identidade de gênero, órgão genital de nascimento e orientação sexual. Então, eu consigo saber, por exemplo, quantas pessoas trans estão em PrEP no Brasil, por um dado fidedigno, por uma ficha que está num sistema. Tudo isso, mais uma vez, eu preciso dizer para vocês que está no escopo da prevenção combinada do HIV. PEP e PrEP não são ações isoladas. Elas estão dentro do que é definido como o uso combinado de intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, aplicadas no nível individual, de suas relações e dos grupos sociais a que pertencem, mediante ações que levem em consideração suas necessidades e especificidades e as formas de transmissão do vírus. E aí eu tenho essa boa e velha mandala da prevenção combinada. Para quem trabalha com HIV, já ela é bastante conhecida. Hoje eu já não falo de uma prevenção do HIV. Camisinha para prevenir HIV. A gente sabe que esse mantra não deu certo. Se ele desse certo, eu não estava na 4ª década de epidemia de HIV. Aqui eu tenho várias possibilidades de prevenção diferentes para a pessoa escolher. Nenhuma intervenção de prevenção isolada é suficiente para reduzir as novas infecções. A camisinha isolada não foi, em 40 anos, capaz de diminuir as infecções, as novas infecções. Assim como, obviamente, não vai ser a PrEP sozinha nem a PEP sozinha que vão conseguir. Mas quando eu juntar todas essas opções e oferecer todo esse cardápio para o usuário, aí eu vou ter maior sucesso. Tem pessoas que vão preferir sempre o uso do preservativo, que vai prevenir HIV, outras ISTs, gravidez, enfim, muitas coisas. Tem gente que não vai usar preservativo por mais que você bata nessa tecla. Tem gente que, inclusive, tem alergia a látex e não consegue usar o preservativo. Significa que, então, ela está fazendo sexo desprotegido? A gente até discutia isso hoje, né? Falava sobre isso. Ela tem todas essas outras opções aqui para também se proteger. Como, por exemplo, se ela fez uma relação sexual que ela acha que possa ser de risco, ela lança a mão da PEP. Se ela é uma trabalhadora do sexo, por exemplo, então vai transar todos os dias a trabalho e alguma dessas transas ou todas vão ser sem camisinha, ela pode lançar a mão da PrEP. E não significa que ela vai escolher uma só. Então, eu posso, por exemplo, usar preservativo, ainda assim querer usar a PrEP e eu fazer uma testagem regular, né, para o HIV. Então, eu estou utilizando 3 estratégias diferentes e combinadas de prevenção. Tudo isso vai aumentar a possibilidade de sucesso. Então, vamos falar agora rapidamente da PrEP. Eu não vou aqui trazer informações clínicas, nada muito pesado para vocês, até por causa do tempo. Então, eu decidi, para deixar mais fácil, colocar esse material que ele está disponível no site www.aids.gov.br/PrEP, que é o essencial sobre PrEP que nós fizemos à época. É um folheto com frente e verso, né, falando sobre as informações muito básicas para quem está trabalhando com PrEP, mas também para quem está usando. Então, informações sobre medicamento. Então, eu já digo para vocês que o regime terapêutico, a gente não fala em terapia, mas enfim,
os medicamentos utilizados são o tenofovir e a entricitabinas, num comprimido combinado de 300 miligramas de tenofovir com 200 miligramas de entricitabina. Esse é o único regime de PrEP aprovado para uso no Brasil pelo SUS. PrEP injetável, carbotegravir, existe sim no Brasil, mas em protocolo de pesquisa, ainda não é aprovado para uso no Sistema Único de Saúde. Você vai utilizar um comprimido por dia, definindo aí qual o melhor horário, junto com o profissional prescritor e com o resto da equipe. Lembrando que para o tecido anal, eu preciso de 7 dias para ter uma biodisponibilidade, uma concentração de droga no tecido anal que vá me proteger. E no tecido vaginal, aqui na época a gente ainda colocou 20 dias, mas as evidências mais robustas hoje elas falam de 21 dias. É um dia de diferença, mas é muito importante que a gente se atente, né? 21 dias para a vagina. Então, número 1, número 2, aqui, ó, fala também de uma estratégia da pessoa criar rotina, que são as estratégias de adesão à medicação. O que acontece se ela esqueceu de tomar dose, por exemplo? Então, assim, se deixar de tomar uma dose não tem problema, a partir da segunda, terceira a gente já se preocupa, então ele fala um pouco sobre isso. Os possíveis efeitos colaterais, que eu já adianto para vocês que são pouquíssimos, são aqueles clássicos efeitos de início de tratamento. Né? A gente tenta utilizar as nomenclaturas clássicas em farmácia, mas lembrando que a PrEP não é um tratamento, é uma quimioprofilaxia, uma prevenção utilizando um medicamento. Então, os efeitos colaterais mais descritos pelas pessoas e também descritos em literatura são os desconfortos gastrointestinais, leve cefaleia, gases, mas que geralmente após o primeiro mês do uso da PrEP consistente, eles tendem a desaparecer. E aí a gente, como farmacêutico, sempre adora dar aquelas dicas para amenizar esses efeitos colaterais, né? Não tomar com o estômago vazio, por exemplo, tomar o comprimido antes de dormir, então a gente vai... assim, dando dicas para amenizar alguns efeitos colaterais, né? Aqui, por exemplo, o acompanhamento clínico da PrEP. Via de regra, eu tenho uma primeira consulta inicial, onde eu vou pedir os testes rápidos, principalmente qual vai ser o único critério total de exclusão da PrEP. Um exame positivo de HIV. Obviamente, se a pessoa tem HIV, ela não é mais elegível para PrEP. Se você não conseguir pedir, por exemplo, o exame de creatinina, que é bem importante para avaliar a função renal por causa do tenofovir, entricitabina também, que pode ter alguma questão aí, né, com algumas hepatites, né, porque o tenofovir, ele é utilizado para tratamento de, alguns tratamentos de hepatite, né. Então, assim, existem alguns casos de disfunção renal e de desmineralização óssea que podem estar associados ao tenofovir, mas ainda assim, eles são muito mais indicados que você faça o uso, né, mantenha o uso da PrEP a pessoa e vá fazendo um acompanhamento, e não suspenda de primeira. Então, num primeiro momento, o ideal é que você peça os testes rápidos, tenha o HIV negativo, se puder, faça a coleta de um teste de creatinina. Lá em Curitiba, a gente tem um aparelho que ele parece um glicerímetro, enfim, aquele, eu sempre esqueço o glicômetro, aquele para ver a glicemia capilar. E ele é o que a gente chama de creatinina rápida, então eu consigo ter o resultado da creatinina em 20 minutos para a consulta inicial. Se eu não conseguir coletar esse exame de creatinina, isso não vai impedir que eu comece a PrEP. Eu vou coletar esse exame de creatinina, né, vou fazer o pedido na primeira consulta e vou avaliar no primeiro retorno, que é em 30 dias. Nesse primeiro retorno, eu vou ver a adesão, eu vou ver se a pessoa não positivou para HIV, eu vou ver também esse exame de creatinina, caso eu não tenha feito no primeiro momento, eu vou avaliar a função hepática, e se tiver tudo bem, a pessoa vai passar a ter visitas trimestrais, né, que até sempre foram com o médico, e agora passam a ser também com o farmacêutico profissional prescritor. Aqui, falando da interrupção da PrEP, lembrando que isso aqui, gente, é algo natural, a gente tem que lembrar que nós não estamos lidando com um paciente, é uma pessoa ígida, totalmente saudável, que não está fazendo um tratamento, está fazendo o uso de uma tecnologia de prevenção que envolve um medicamento. A qualquer momento, ela pode decidir não utilizar mais a PrEP por N motivos. Porque mudou o contexto sexual, ou porque não gostou de ficar tomando remédio todo dia, ou por N motivos, né? A interrupção da PrEP não precisa ser levada como um insucesso pelo profissional farmacêutico prescritor. Então, assim, a pessoa também pode reiniciar a PrEP quantas vezes ela quiser e quando ela quiser, lembrando que cada vez que eu retomar a PrEP, eu vou precisar de 7 dias para tecido anal e 21 para tecido vaginal. E aqui, sempre como última mensagem, lembrar de combinar a PrEP com outras estratégias de prevenção.
Então, agora vamos falar um pouco sobre quem está usando PrEP no Brasil. A gente tem PrEP desde 2017. Vou resumir esse infográfico, que também está disponível no site do Ministério da Saúde. No Brasil, eu tenho 32.933 usuários ativos de PrEP. Quem são essas pessoas? Homens cisgênero, gays, majoritariamente brancos, extremamente escolarizados, ensino superior, pós-mestrado ou doutorado, e numa faixa etária de 30 a 39 anos, sendo que a maioria das novas infecções ocorrem de 15 aos 24 anos. Mas lembrando que a PrEP só pode ser utilizada, por enquanto, a partir dos 18 anos. Eu tenho um perfil, então, extremamente elitizado do uso da PrEP. E a gente costuma dizer que a maioria dos usuários da PrEP do SUS já eram aquelas pessoas que participavam dos protocolos de pesquisa anteriores da PrEP. Pessoas que têm acesso muito grande à informação. As mulheres profissionais do sexo, as travestis e mulheres transexuais negras, menos escolarizadas e mais jovens, a gente não está conseguindo atingir. Então, qual é o diferencial da prescrição farmacêutica, gente? A gente sabe que nós somos um profissional muito mais próximo da população. Nós temos cerca de 90 mil farmácias espalhadas pelo país. Eu não tenho acesso ao médico, mas eu tenho um farmacêutico a cada esquina desse país. É o mesmo comparativo que eu faço em relação ao uso de hormônios por mulheres trans e travestis. Nós somos um profissional que tem tudo a ver com esse cuidado. E é por isso que agora o Conselho está tendo essa clareza de trabalhar esses temas. Nós somos, eu ouso dizer, sem até ter medo de estar exagerando, que nós somos o profissional mais importante na saúde trans, porque nós somos o primeiro a entrar em contato com a pessoa trans, porque o primeiro lugar que ela vai é o balcão da farmácia. No caso da PrEP, a gente sabe que ela vai ser no serviço público e não no balcão de farmácia, mas o que eu quero dizer para vocês é da questão cultural, da proximidade do farmacêutico com as pessoas. Então, que a gente possa utilizar, que a gente use a prescrição farmacêutica como um plus. Dizer para vocês que a nossa resolução escrita do Conselho foi extremamente elogiada, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, né? Então, eles parabenizaram como a nossa resolução ficou muito bem escrita e detalhada. Então, que o próximo passo é que a gente seja parabenizado, não só pelo SFM, mas por todo um país que veja que a prescrição farmacêutica ajudou a diversificar mais esse perfil. Não significa que eu não quero que o gay branco, rico, escolarizado utilize a PrEP. Claro que eu quero. Mas eu quero que, tanto quanto ele, as mulheres cis, mulheres trans, travestis, homens trans, outras pessoas de outras etnias, com menos escolaridade mais jovem, também utilizem. Estado do Rio Grande do Sul. Vocês acharam que o perfil ia ser muito diferente? Não foi. No Rio Grande do Sul, quem tem mais acesso à PrEP é gay, branco, escolarizado e mais velho. Eu também sou do Sul, sou do Paraná. Se eu mostrar para vocês o Paraná, vocês acham que vai ser diferente? Não vai. Vamos continuar no Sul, vou mostrar Santa Catarina para vocês acham que vai ser diferente? Não vai. Então vamos lá para o Norte, para o Nordeste. Todos os estados do país têm esse mesmo perfil de acesso. É interessante mostrar para vocês, e eu acho que é muito importante que todos vocês acessem, né, esses painéis de PrEP, a partir do momento que a gente prescreve, né, sempre eu disse que o farmacêutico tem que se envolver, né, nesses dados, mas principalmente agora, a gente precisa olhar os indicadores de PrEP. Né? Então, a gente tem que 76%, e aqui eu estou falando só do Rio Grande do Sul, tá, gente? Eu filtrei para ser uma coisa interessante para vocês. 76% dos gaúchos que utilizam a PrEP relataram terem tomado todos os comprimidos da última dispensação. Então, eu tenho uma boa porcentagem com ótima adesão à PrEP. Lembrando que a adesão aqui ela é avaliada em alto relato de número de comprimidos tomados. 6% dos gaúchos que são usuários da PrEP relataram trocar sexo por dinheiro. Drogas, objetos de valor, ou seja, só 6% são profissionais do sexo. Cadê os profissionais do sexo gaúcho acessando a PrEP, gente? Só 6%? Fica aquela pergunta, será que são só 6%? Ou todos os outros estão com medo ou com vergonha de dizer que são trabalhadores do sexo na hora que vão no serviço? 39% dos usuários gaúchos relataram ter usado álcool e outras drogas nos últimos 3 meses. Então, o uso intenso de álcool e outras drogas junto com a PrEP. Lembrando que não existe interação importante entre PrEP e álcool e nenhuma das drogas ilegais, então, assim, não faça o seu usuário escolher entre usar droga e PrEP, porque vocês já sabem o que ele vai escolher. Descontinuidade de PrEP entre os gaúchos. Esse aqui
é o número de pessoas que iniciaram a PrEP. E esse dado aqui, ó, até 2022, 28 de fevereiro. Hoje eu tenho, desses 2.629 que iniciaram a PrEP, eu tenho 1.177 que ainda estão. Então, 45% dos gaúchos que iniciaram a PrEP descontinuaram o uso dessa profilaxia em algum momento. Principalmente, quem foram as pessoas que mais descontinuaram? Mulheres cis. Olha aqui, tá vendo os gays? Além deles acessarem mais, eles desistem menos da PrEP. As mulheres cis, e aqui a gente pode pensar nas profissionais do sexo, elas também estão saindo da PrEP mais. Os homens heterossexuais cis, que também podem ser trabalhadores do sexo, estão saindo mais da PrEP. Parcerias sorodiferentes também. 48%, quase metade das mulheres trans desistiram da PrEP. 67% dos homens trans gaúchos desistiram da PrEP e 45% das travestis gaúchas. Aqui a gente tem um perfil de como se dá o número de novos usuários por mês no Rio Grande do Sul. Notem que aqui, março e dezembro, eu tenho os maiores números. Aí eu gostaria que alguém aqui abrisse o microfone e me sugerisse por que será que nesses 2 meses, e aí eu vou dizer para vocês que no Brasil inteiro o perfil é igual. Alguém arrisca me dizer por que nesses 2 meses aqui a procura por PrEP é maior? A epidemiologista aqui vai amar escutar. Alguma ideia, gente? Carnaval? Alguém já falou uma coisa maravilhosa. Carnaval. Tem mais alguma coisa, será? Carnaval, março, né? Beleza. E dezembro? Carlos comentou aqui festas também. Então, o Réveillon. Finais de ano ali. Festas de finais de ano. Estamos indo no caminho certo. Eu tenho a demanda das pessoas por utilizarem mais em grandes festas como o Carnaval, que ocorre logo depois, aqui em fevereiro, no começo de março, e nas festas de Natal e Réveillon. Mas também eu tenho uma grande opinião que revela uma triste realidade do Brasil. Não se fala mais sobre HIV/AIDS em campanhas. A gente só vê campanha de HIV em Carnaval e no Dia Mundial da AIDS, que é 1º de dezembro. Eu tenho massivas campanhas governamentais e de outras esferas falando de HIV para o Carnaval, e no nosso 1º de dezembro, que é o Dia Mundial da AIDS. Então, as pessoas têm, nesses 2 momentos, maior acesso à informação, e os últimos motes das campanhas do Ministério da Saúde foram exatamente a PrEP. Então, é uma mistura de muita coisa. Isso aqui poderia estar muito mais linear se a gente falasse de gênero, sexualidade e de questões de prevenção de HIV, sem deixar um falso moralismo tomar conta do setor saúde, entendendo que a problemática está aqui. A problemática gaúcha, principalmente porto-alegrense, com a dinâmica da epidemia, está aí. E a gente tem aqui uma ferramenta importantíssima que poderia estar ajudando a quebrar essa cadeia de transmissão. Falando da PEP, também não vou me delongar muito, né, porque é muito complexo, e aí eu sugiro que todo mundo veja os PCDTs. Eu trouxe aqui os materiais que trazem fluxogramas de acesso rápido, né, então a gente tem aqui para entender que a PEP, ela só pode ser utilizada em até 72 horas da exposição ao HIV, preferencialmente após as 2 primeiras horas, né, eu brinco, não é para a pessoa transar e falar, vamos acabar rapidinho, que em até 2 horas eu tenho que correr e estar lá no SAI-CTA. Não é isso, né? Isso é o preferencial, porque logaritmicamente vai caindo a eficácia da PrEP com o passar das horas, sendo que na 73ª hora eu já não tenho mais nenhuma eficácia, né, contra o estabelecimento do HIV no corpo como uma infecção. Então, em até 72 horas, e não são 3 dias, são 72 horas, e isso é diferente, porque se eu transar 3 horas da tarde da segunda-feira, eu tenho até terça, quarta, quinta-feira, 3 horas da tarde, não é quinta-feira, 5 da tarde, porque eu também não vou mais ter eficácia. Por isso é importante que para o prescritor você diga que não são 3 dias, são 72 horas contadas. Então você tem que ver que tipo de material biológico proporcionou risco, se foi sexo, se foi acidente ocupacional, né? Se teve risco para transmissão, se o tempo transcorrido ele respeita essas 72 horas, se a pessoa exposta ela já tem um teste rápido negativo para HIV. Infelizmente, muitas pessoas que vão procurar a PEP acabam descobrindo que tem HIV no teste rápido que antecede a profilaxia. E isso é muito importante, porque eu não vou fazer uma prevenção para alguém que já tem HIV, aí eu coloco essa pessoa no fluxo de tratamento. Então, se todas essas respostas forem sim, se a pessoa não tiver HIV, for elegível para PEP, a gente vai fazer todo o fluxo.
Se não, a gente vai, né, não vai indicar a PEP e vai ter várias outras tecnologias de prevenção, né? Então, e se a pessoa tiver positiva, como eu falei para vocês, a gente vai fazer o tratamento, né? Aqui ignorem, porque está escrito homens e mulheres, né? Porque a gente tinha até então aquela problemática com o dolutegravir, que cada vez mais a gente vem diminuindo em relação a esquema de primeira linha, tanto de tratamento quanto de antirretroviral. Não vou entrar nesse pormenor agora, porque eu acho muito específico, e eu acho que a gente ainda nem tem um novo protocolo para poder se debruçar muito sobre essa questão. Não vou me delongar muito também nesses gráficos, porque eu já expliquei um pouco mais nos outros, mas vejam que a dispensação de PEP no Brasil também tem o mesmo perfil, minha gente. O gay, branco, mais escolarizado e mais velho acessa mais a PEP. No Rio Grande do Sul, aí a gente tem as mulheres cis fazendo mais uso da PEP. Isso eu achei interessante, e aí é muito mais para vocês pensarem o porquê disso, da gente gerar uma discussão. Talvez por casos de violência, o Rio Grande do Sul, não sei se tem uma política, um fluxo específico para violência, ou se as profissionais do sexo, por exemplo, estão procurando muito mais a PEP do que a PrEP. Aqui são várias hipóteses que a gente vai criar. Aqui eu achei bem importante da gente mostrar, a gente não fala mais de PEP sexual, PEP ocupacional, isso não existe mais. Quando o protocolo em 2013 unificou a PEP, é PEP. Mas é importante a gente saber qual foi o motivo que causou a necessidade da PEP, o tipo de exposição, né? Então, mais uma vez, é errado falar PEP sexual, PEP ocupacional, isso não existe mais, é PEP. Mas a gente vê que com o passar do tempo, lá pegando desde uma série histórica desde 2011, a exposição sexual consentida vem crescendo. Então, é a maior parte hoje das procuras de PEP. O acidente ocupacional vem caindo cada vez mais, outros tipos de exposição e violência também. E aí são vários fatores para a gente discutir também. Está diminuindo violência, as pessoas estão falando menos que foi violência, está aumentando mais exposição sexual, ou a pessoa sofreu violência e disse que aqui foi exposição consentida. Enfim, são N fatores. A epidemiologia ela é muito bonita porque ela abre muitas possibilidades, né? Quando eu falo de epidemiologia descritiva. E aí eu vou lá, testo a hipótese na analítica para eu chegar nas possibilidades aí para a construção de política pública. Importante, comparando PEP e PrEP, o que é igual, o que é diferente? Igual é que ambas são utilizadas por pessoas que não têm HIV, óbvio, porque são profilaxias. Ambas utilizam antirretrovirais para prevenir a aquisição do HIV. Ambas são disponibilizadas e prescritas por instituições de saúde. E ambas são eficazes quando tomadas corretamente, e apenas quando tomadas corretamente. O que é diferente? A PrEP ela é iniciada antes da exposição potencial e a PEP é tomada após. E as pessoas falam, mas que estranho falar de profilaxia quando eu falo do depois. Então as pessoas pensam que a PrEP é uma profilaxia, a PEP é um mini tratamento. Não. Aí eu sempre utilizo aquela velha máxima. Eu tenho diferentes oportunidades de prevenir o HIV. Antes, durante e depois. E eu vou ter ferramentas para todas elas. Antes PrEP, durante a camisinha e depois a PEP. São todas medidas de prevenção. A PEP ela é de 28 dias e a PrEP é de uso contínuo quando tem o risco do HIV. Sei que quem já conhece a PrEP sabe que existe PrEP sob demanda, enfim. Mas, mais uma vez, eu não vou me focar nisso porque não é o que a política pública permite no Brasil hoje. PrEP sob demanda, ela existe em protocolos de pesquisa e o que está no protocolo brasileiro e que, inclusive, é liberado para o farmacêutico prescrever é a PrEP de uso contínuo. Tudo bem, falamos de muita coisa, né? Muito legal, muita coisa biológica, muita coisa farmacológica, muita coisa de tecnologias duras. Mas a gente tem que entender que nada vai adiantar uma boa prescrição de um fármaco de 2 fármacos num comprimido, né? Tão potentes, se não entender que hoje o que mais mata não é o HIV, mas sim o estigma. Mas o que tem a ver? Eu sou um farmacêutico, eu sou de uma área muito dura, eu sou um técnico, eu sou, imagina ficar lidando com essas coisas de ciências sociais humanas aí. Infelizmente, eu vou te dizer que se isso não te preocupar, você tende a ser um péssimo prescritor. O estigma, ele comprovadamente, por uma pesquisa feita com metodologia padrão ouro e publicada aqui no UNAIDS Brasil, feita em parceria com a ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, com participação de estatísticos, enfim, uma pesquisa muito bem conduzida, mostrou e criou o Stigma Index, que é um índice, um número que mostra, né, qual é a relação do estigma e a epidemia de AIDS no Brasil.
Vou salientar um dado para vocês aqui, que mais de 90% das pessoas trans que responderam a essa pesquisa falaram que já sofreram alguma discriminação dentro dos serviços de saúde de HIV. A gente sempre tende a pensar que os nossos serviços são os maravilhosos, isentos de todo preconceito, justamente por isso é que a gente recebe as populações-chave. E ainda assim, mais de 90% das pessoas trans dizem que sofrem preconceito nesses lugares. Prescritor, você também é um agente de saúde. Você precisa enfrentar o estigma para que a sua prescrição ela tenha efetividade, não só eficácia. Efetividade para quebrar uma cadeia de transmissão de HIV e de uma epidemia muito pior e tão mortífera quanto que a epidemia do preconceito. A gente vive num país que tem marcos legais tão importantes para as pessoas trans, né? Homotransfobia no Brasil é crime. As pessoas trans podem mudar de nome e gênero agora sem precisar de cirurgia nem processo, né, judicial. Tanta coisa que eu poderia destacar que a gente tem de marcos legais tão bom para as pessoas trans. Em contraponto, o Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no Brasil. Então, se eu, prescritor, não prestar atenção nessa dinâmica, nada vai adiantar eu pegar um pedaço de papel, colocar a medicação, via de administração, dosagem, quantidade de comprimidos, carimbar e mandar a pessoa embora. Ela não vai, talvez, adquirir o HIV e não vai morrer de AIDS, mas ela morre na próxima esquina por estigma e discriminação. Morta apenas por ser quem é. Aqui são nomes fictícios, mas são falas reais que eu escutei nos serviços pelos quais eu passei. Onde eu trabalho, que é o COA Curitiba, e um dia que eu fui visitar o CTA de Campo Grande. Travesti tem pressa, porque a expectativa de vida é tão curta que a gente precisa viver. Eu não vou ficar 3 meses esperando atendimento numa fila do SUS para a médica nem olhar na minha cara. Expectativa de vida é essa calculada em 35 anos no Brasil. Sabe, eu usei a identidade do meu namorado porque eu tinha medo de não ser atendida por vocês por eu ser menor de idade. Não revelei isso antes, pois eu achei que meu namorado iria ser prejudicado por isso. Uma travesti de 17 anos nos procurou para tratar sífilis e ela estava com tanto medo de não ser atendida por ser menor que ela usou a identidade do namorado dela. E ela estava em pavor achando que a gente ia chamar a polícia. E como que a gente descobriu que ela usou o documento do marido? Porque depois que ela foi atendida, o marido entrou no COA e também pediu atendimento com o mesmo documento. O que a gente fez? A gente juntou os dois numa sala, os acolheu, servimos um café, conversamos e falamos que a gente é tudo menos polícia, a gente é um serviço de saúde, que a gente precisaria dos dados para acolhê-los, mas que eles seriam sempre muito bem-vindos. Eles ficaram tão contentes, ambos saíram com sua sífilis tratada, e depois de 1 ano, quando essa menina fez 18 anos, hoje ela é uma das nossas usuárias de PrEP mais fidedignas, que não falta uma consulta. Isso é criar vínculo com a pessoa e não afastá-la. Imagina se a gente tivesse metido a boca, xingado, falado que absurdo, ela ter entregado um documento que não é o dela. Ai, Mona, eu tenho me sentindo super bem, mas eu queria me tratar antes mesmo. Fiquei 10 anos sem tratar porque as meninas que moram comigo diziam que o tratamento sim é que iria me deixar mal. Pessoas espalhando as boas e velhas fake news sobre o tratamento, dizendo, não, fica sem tomar esse medicamento, porque o medicamento ele é muito forte, viu, ele vai te matar. Tem aquelas questões de compensação imune que a gente conhece, enfim, as pessoas acabam interpretando e disseminando esse tipo de coisa. Tratar para quê? Eu morro antes de fome ou de transfobia, ou ainda morta por alguns dos clientes. Essa coisa aí de índice eu não aceito mesmo. Alicia, por mais que você me jure que meu nome não vai aparecer, eu acredito que você não falaria. Mas meus clientes, que são os mesmos há anos, sacariam na hora. Essa é uma estratégia que a gente tem de rastrear os contatos da pessoa que positivou para o HIV e tentar chamá-las ao serviço para também testar. A gente se usa de total sigilo por um sistema, né, que a gente tem um projeto, o A Hora é Agora, que tem também em Porto Alegre, que é do CDC com a Fiocruz, e a gente tem um mecanismo de anonimato. As travestis ainda assim não confiam nisso, porque é exatamente o que ela me falou, os clientes são sempre os mesmos. Se ele positivar para HIV, ele vai saber que foi aquela travesti que passou, e aqui eu estou fazendo aspas com o dedo, para ele. Inclusive, isso pode ser um motivo de violência até de morte. Fácil prescrever, né, minha gente? Lembrando que a gente tem o arcabouço da Política Nacional de Saúde LGBT, que nos auxilia aqui, né, também em todas essas questões. Então, quem acha que PEP e PrEP não tem nada a ver com questões LGBT,
talvez nem precise prescrever, porque talvez não tenha entendido para quem se destina essa profilaxia. E lembrar sempre que os marcos legais é que vão realmente impactar também na epidemia. De nada adianta melhor medicamento, melhor prescrição, se essas pessoas viverem em ambientes jurídicos, né, legais, um ambiente totalmente estável, né, instável para essas, né, populações-chave. Então, aqui eu brinco, são conclusões ou reflexões contínuas. A prevenção combinada ela é multifacetada, transdisciplinar e deve ser refletida e atualizada constantemente, segundo espaço-tempo, sociedade e cultura. O que é hoje não vai ser daqui a 10 anos, a gente viu isso na linha do tempo. O indivíduo ele deve ser sempre o centro da prevenção combinada. Mais uma vez. Deixa eu me achar aqui. Estão me vendo? Beleza. Fácil prescrever, né? E aí, como eu sou abusada, né? A Luciana, o pessoal já me conhece, né? Eu vou repetir aquela frase que eu falei, né? A classe farmacêutica brasileira não vai conseguir apagar essa história. A primeira classe de medicamentos da tão sonhada prescrição farmacêutica é uma classe de medicamentos que é principalmente para viado, travesti e prostituta utilizar. Isso é histórico. Eu só termino dizendo isso.